Várias décadas atrás, um homem que começou a vida na pobreza realizou o sonho americano. De origem humilde, cresceu na área rural do Missouri em uma casa sem água encanada. Para ajudar a família, o jovem faria longas jornadas de trabalho em fazendas e entregando jornais. Fez o curso superior na Universidade do Missouri, graduou-se com honras, completou o mestrado e, por fim, o doutorado em economia. Dedicou-se ao serviço público, alistando-se na Marinha e depois exerceu várias funções importantes no governo dos Estados Unidos. Daí, construiu a própria empresa, da qual foi CEO durante 15 anos. Ao se afastar, a empresa valia 110 bilhões de dólares, com mais de 20 mil empregados em mais de 40 países. Durante 5 anos consecutivos, a revista Fortune considerou-a a empresa mais inovadora dos Estados Unidos e um dos 25 melhores lugares para se trabalhar no país. Quando lhe perguntaram sobre as razões de tanto sucesso, ele reconheceu a importância do respeito, de tratar os outros como gostaria de ser tratado, da integridade absoluta e afirmou: "Todos sabem que, pessoalmente, sigo um código de conduta muito rigoroso que orienta a minha vida." Esse homem constituiu uma fundação filantrópica familiar, doando mais de 2.500.000 dólares a mais de 250 organizações e distribuía 1% do lucro anual da mega empresa a instituições de caridade. Tudo isso atraiu a atenção do ex-presidente George W. Bush, que elogiou como um cara legal e uma pessoa generosa. Até que foi indiciado. O nome dele é Kenneth Lay, mais lembrado como o principal vilão do escândalo da Enron, empresa que atuava nos setores de energia, commodities e como corretora de valores, com sede em Houston. Em outubro de 2001, a empresa perdeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares em patrimônio líquido, depois de divulgar prejuízo de 618 milhões de dólares no terceiro trimestre, a maior revisão de resultados na história dos Estados Unidos. Em dezembro, a Enron faliu, deixando 20 mil desempregados. Os investigadores descobriram que a Enron havia enganado os investidores ao divulgar falsos lucros e ao ocultar dívidas superiores a 1 bilhão de dólares, além de manipular os mercados de energia na Califórnia e no Texas e de vencer licitações internacionais por meio de suborno de governos estrangeiros. Lay foi condenado por conspiração e fraude. Não se tem certeza de até que ponto Lay realmente sabia das atividades ilegais da Enron, mas é difícil negar que ele era um tomador. Ainda que tenha parecido um doador para muitos observadores, não passava de um farsante, um tomador disfarçado. Lay se considerava no direito de usar os recursos da Enron em proveito próprio. Conforme Bethany McLean e Peter Elkind o descrevem em The Smartest Guys in the Room, livro que deu origem ao documentário Os Mais Espertos da Sala, Lay pegou empréstimos exorbitantes na empresa e obrigava seu pessoal a lhe servir lanches em bandejas de prata e em porcelanas chinesas. Uma secretária um dia tentou reservar um avião da Enron para um executivo em viagem de negócios, mas constatou que a família Lay estava ocupando 3 aviões da empresa em viagens pessoais. Em 1997 e 1998, a Enron pagou 4.500.000 dólares em comissões a uma agência de viagens de propriedade de uma irmã de Lay. De acordo com as acusações, ele vendeu mais de 70 milhões de dólares em ações pouco antes da falência, como que levando o tesouro do naufrágio. Esse comportamento já era previsível na década de 1970, quando ele trabalhava na Exxon. Um chefe escreveu uma carta de referência muito elogiosa a Lay, mas advertindo que talvez fosse muito ambicioso. Os observadores agora acreditam que já em 1987, na Enron Oil,
Lei tenha aprovado e ajudado a ocultar as atividades de 2 operadores de mercado que haviam constituído 2 empresas de fachada e tinham roubado 3.800.000 dólares, disfarçando grandes prejuízos da empresa em operações de mercado. Quando as perdas foram descobertas, a Enron Oil divulgou o prejuízo de 85 milhões de dólares. Lei, contudo, negou conhecimento e responsabilidade. Se alguém for capaz de afirmar que eu sabia, que se levante. De acordo com McLean e Elkind, um operador começou a se erguer da cadeira, mas foi contido por 2 colegas. Como será que um tomador alcança tamanho sucesso? Ele conhecia pessoas. Ken Lay lucrou muito usando os recursos financeiros da empresa como se fossem próprios. Mas grande parte do sucesso com que promoveu o crescimento da Enron foi conquistada à maneira antiga. Lay teceu uma rede de contatos influentes e explorou-a em benefício de si mesmo. Ele se revelou um mestre nisso desde o começo. Na faculdade, impressionou um professor de economia, Pinckney Walker, e iniciou sua ascensão aproveitando-se das conexões dele. O professor o ajudou a conseguir trabalho como economista no Pentágono e depois como assessor-chefe na Casa Branca, durante a administração Nixon. Em meados da década de 1980, Lay tornou-se presidente da Enron depois de planejar a mudança da empresa para Houston após uma operação de fusão. Ao consolidar seu poder, começou a paparicar manipuladores do poder político capazes de defender os interesses da Enron. Colocou o irmão de Pinckney Walker, Charles, no conselho de administração e cultivou o relacionamento com George Bush pai, então candidato a presidente. Em 1990, Lay co-presidiu uma importante reunião de cúpula dos países industrializados para Bush, em Houston, encenando um espetáculo impressionante e encantando a multidão, que incluía a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, o chanceler alemão Helmut Kohl e o presidente francês François Mitterrand. Depois que Bush pai perdeu a reeleição para Bill Clinton, Lay se apressou em procurar um aliado, um importante assessor do presidente eleito. Em pouco tempo, Lay jogava golfe com o novo presidente. Vários anos depois, quando George W. Bush chegou ao poder, Lay mais uma vez recorreu às suas ligações para fazer lobby pela desregulamentação do mercado de energia e conseguiu importantes posições no governo do Texas e na Casa Branca para seus aliados, influenciando as políticas públicas em favor da Enron. Em quase todas as fases da carreira, Lay foi capaz de melhorar drasticamente as perspectivas da empresa e as próprias, usando contatos privilegiados. Durante séculos, reconhecemos a importância do networking. De acordo com Brian Nuzzi, professor de administração da Northwestern University, as redes de relacionamentos oferecem 3 importantes vantagens: informações privilegiadas, habilidades variadas e poder. Ao desenvolver um forte networking, pode-se obter um acesso inestimável a informações, expertise e influência. Muitas pesquisas demonstram que pessoas com amplas redes de relacionamentos conseguem melhores avaliações de desempenho, são promovidas com mais rapidez e ganham mais dinheiro. E, como essas redes se baseiam em interações e conexões pessoais, também servem como um laboratório poderoso para compreender o impacto dos estilos de reciprocidade sobre o sucesso. Como os indivíduos interagem nas redes de relacionamentos e quais são os propósitos delas. Por um lado, a própria noção de networking com frequência recebe uma conotação negativa. Quando conhecemos alguém que expressa entusiasmo por novas conexões, frequentemente ficamos pensando se a pessoa está agindo dessa maneira por estar realmente interessada em questões que serão benéficas para ambas as partes ou se simplesmente quer conseguir algo para proveito próprio. Em algum momento da vida, você já deve ter se sentido frustrado ao lidar com certos tipos astutos e cheios de lábia
que se mostram simpáticos ao pedirem favores, mas que acabam apunhalando pelas costas ou apenas ignorando depois de conseguirem o que queriam.